Nossa aula vai ser muito interessante, o bem e o mal, os pactos, tá? Muito interessante a nível de estudo. Nós vamos estudar a Gênese e vamos estudar o livro dos Espíritos. Então, é interessante porque a gente começa a avaliar. Então, como que eu vou trabalhar com o fluido cósmico universal? É isso que nós sempre pedimos, sempre. No Evangelho, Sede Perfeitos, segundo o Espiritismo, nos coloca que nós devemos penetrar os arcanos do Criador. Então, eu tenho que pedir, rogar, para adentrar, para ir até Ele. Eu preciso pedir autorização para entrar. Todo o trabalho, se eu vou trabalhar para o lar, eu peço para o lar. Se eu vou trabalhar, aonde eu vou trabalhar, eu peço autorização a Deus, a espiritualidade maior, que eu quero adentrar aquele trabalho e que eles venham até a mim. Então, quando eu busco essa força do fluido cósmico universal de Deus, eu abro uma faixa de luz para mim. Eu abro. E essa luz vem para mim, vem de Jesus, vem da espiritualidade maior, porque eu abri essa fonte de energia. Sempre que eu abrir, eu vou fechar. Sempre, sempre. Eu não devo deixar aberto, porque se alguma pessoa má ou perversa, ela pode usar essa minha parte aonde eu abri, esse portal, essa porta, esse furo, ou qualquer coisa. Eu não posso deixar isso aberto, porque nós temos responsabilidades planetárias. Então, eu abro como uma janela, entra a luz como uma porta, entra e depois eu fecho, porque ela estava fechada. Então, eu respeito as leis divinas, mas eu posso pedir a entrada de tudo isso que eu preciso. Faz parte, nós podemos buscar. Qual é a lei? A lei é da fatalidade. O que, que eu não posso recusar? As leis divinas, as leis reencarnatórias, a lei do progresso, a lei da prova, a lei da expiação, né? Então, as leis divinas, eu não tenho, isso algo criado, como o meu corpo, como a lei do progresso, o reino mineral, o reino vegetal, tudo isso faz parte da criação divina e não tem como ser mudada. Nós somos apenas co-criadores. Podemos usar no sentido de trabalhar com as energias cósmicas e as energias da Terra. A vontade do homem, a nossa vontade é a nossa alavanca. A nossa vontade é que leva, é que transforma e é que faz. Qual é o poder? O poder é a minha mente. O poder é a mente. Tudo é a nossa mente. Nós não precisamos falar nada. Pensou, realizou. Pensou, fez. Agora, se é um pensamento mole, que já está morrendo em pé, sabe? E que não vai nem para trás e nem para frente, logicamente, esse pensamento não tem força. Mas, se o nosso pensamento ele for concentrado, ele tem um objetivo. E esse objetivo ele alcança. A lei de causa e efeito. O que é uma fatalidade? É a emissão dos fluidos. É um encadeamento inevitável dos efeitos que causam uma ordem dada. Tá? O que é uma ordem dada? Então, nós vemos a maledicência, né? As pessoas são maledicentes, elas falam o erro, as imposturas, as falsidades. Ela pensou em fazer a falsidade, ela pensou em fazer maldade, ela pensou em criar o mal. Então, criou e ela pensou, ela emite essas ondas. E essas ondas vêm até nós. Então, é uma ordem mental. Agora, por que, que ela é fatal? Porque ela chega até nós. Pode ser grande, pode ser pequena. O que nós não podemos deixar é que a mente dos outros, a vontade dos outros, chegue até nós e nos cause qualquer dano. Nós temos que aprender
a nos proteger de toda essa ação externa, sempre. Vontade. Vontade também é um fluido emitido, é a faculdade da mediunidade e das forças inteligentes, que dá liberdade às pessoas e à sua necessidade. Então, a minha vontade, se eu quero ser livre, eu serei livre. Se eu desejar ser inteligente, eu serei inteligente. E se eu quiser resolver os meus problemas, soluções, resoluções, eu vou fazer. Porque a minha mente, a minha vontade, o pode fazer. E se eu pensar, eu vou fazer. Poder. O poder que a gente fala que nós temos é o fluido concentrado. Então, eu tenho o poder da bondade, o poder da vontade, eu tenho uma quantidade de fluidos que eu sou capaz de emitir, que eu posso curar, que eu posso transformar. Então, eu tenho essa força mental, as emanações, desejos e vontades que eu posso realizar. O fluido concentrado é o emprego da vontade do médium que faz o uso da sua mediunidade para a realização da prece. Ele pode louvar, pedir e agradecer. Então, sempre que nós vamos chegar até Deus, nós temos isso. Obrigado, Senhor, me ajude, me ampare, né? Pedir e agradecer. Nós também temos que agradecer o dia, o pão, a inteligência, a capacidade, a alegria, a felicidade. Nós temos que realizar. O médium curador é aquele que pede. Ele vai buscar. Então, ele concentra essa energia e ele pode curar. Porque as pessoas que elas têm essa vontade de fazer as coisas bonitas, elas oram pelas plantas, pelo cachorro, pelo gato, pelas pessoas, pela casa, por tudo. E tudo isso fica dentro de um fluido luminoso, porque ela sim vibra como ela pode curar muito mais ainda. Gnomos. Gnomos são espíritos da Terra. Os espíritos da Terra são laboriosos e pacientes, tá? Eles trabalham, eles têm o labor, têm o trabalho e têm paciência, tá? As ondinas, os espíritos das águas são flexíveis e atentos. Então, esses espíritos trabalham com uma flexibilidade muito grande. Os silfos são os ventos, são sempre prontos, ativos, são sempre prontos para a realidade. Você já olhou as tempestades? Já olhou a chuva? Já olhou como eles se movimentam com uma vontade muito grande, fazem coisas lindas também, como também fazem muita traquinagem. Por quê? Porque dentro da posição elementar, eles precisam limpar a atmosfera. E quando a atmosfera está muito suja, carregada de ondas mentais, de formas de pensamento, eles têm que limpar tudo aquilo. O homem suja e eles limpam, o homem suja e eles limpam. Então, qual os kimono? A pessoa suja a terra e eles limpam, e eles vão lá e limpam. As ondinas, as pessoas sujam as águas, as ondinas vão lá, tem que limpar, tem que limpar. As salamandras, que é o fogo, são enérgicos e são fortes, também tem que ficar limpando. Então, de ordem geral, existe um grupo enorme de espíritos elementares, e que o trabalho deles é proteger a terra, é proteger nós humanos, é proteger a água, é proteger o vento, é proteger o ar, é proteger nosso alimento. Existe uma multidão deles trabalhando pelo nosso bem-estar dentro da pequenez, porque todo mundo trabalha. Trabalha os microcósmico e o macrocósmico. Todos trabalham pelo nosso bem-estar. Fluidos maléficos. O que eu vou fazer com os fluidos maléficos? Toda vez que eu encontrar um fluido maléfico, eu preciso desmagnetizar. Por quê? Porque o fluido maléfico é o pensamento concentrado, é a vontade concentrada, é o desejo concentrado, é o mal concentrado. Então, eu preciso desmagnetizar, eu preciso desmanchar aquela ideia, eu preciso desconjurar. O que é desconjurar? Conjurar, geralmente, é uma prece, é uma oração. E desconjurar seria retirar uma conjuração. O
que é retirar uma conjuração? É uma prece que foi feita, é um malefício rezado, tá? É qualquer outra coisa que a pessoa tenha feito com o objetivo de uma reza para te fazer mal. Excomungar, tá? Isso aí vem de longe. Excomungar é tirar o direito de exercer a profissão da mediunidade. Então, dentro da Igreja Católica, quando o padre ou alguém que estava lá era excomungado, tirava o direito dele de trabalhar adiante, por exemplo, no serviço do Senhor, de trabalhar com a sua mediunidade. Tá? Então, às vezes, nós também temos a mediunidade fechada, trabalhada nesse sentido, e nós também precisamos solver qualquer coisa nesse sentido. Nós precisamos transformar, quer dizer, pegar uma coisa ruim, suja, mal feita, limpar, retirar, lavar, esterilizar e transformar em algo limpo, bom e puro. Assim serão solvidos, neutralizados. O mal precisa ser neutralizado. O que é neutralizar? Impedir, não deixar que ele desenvolva, tá? Então, isso é importante. Não é porque o mal vem até a mim, eu vou deixar esse mal ficar em cima de mim. A forma pensamento, o fluido maléfico, porque aquilo vai me fazer mal, eu vou ficar doente, eu vou ficar enferma, eu vou ficar intoxicada, e eu vou ficar muito infeliz, vou ficar obsedada, e assim por diante. Vou ter uma série de consequências pelo fluido maléfico. Conter o mal faz parte do progresso. A luz se faz extinguindo as trevas. Então, todas as trevas têm que ser extinguidas. O médium não pode ter medo de dissolver a maldade, de limpar, falar mais das virtudes do homem de bem. Então, nós devemos falar mais do bem, estimular o bem, fazer com que o bem seja realizado, que os 10 mandamentos sejam cumpridos. Não basta evitar o mal, é imperioso fazer o bem. Então, não adianta falar assim, eu não faço mal. Já não faz o mal, mas também não faz o bem. Então, você tem que fazer o bem. Qual é fazer o bem? O bem é quando eu lanço a bondade, eu lanço a misericórdia, eu lanço a bondade, eu distribuo as vibrações amorosas do Criador, de todo esse fluido que eu trago e redistribuo de maneira gratuita. É isso que é fazer o bem, né? Distribuir a paz, a harmonia, o equilíbrio, é isso daí. O desapego do mal. Desapegar, porque como seria o desapego? A pessoa costuma falar mal dos outros. É hábito. Criou hábito, todo dia fala mal dos outros. E isso é uma coisa ruim. É um fluido mal. Ela olha para uma pessoa, ela tem que falar mal. Ela vê o outro passar na esquina, ela tem que falar mal. Levanta falso testemunho, e aí por diante. E isso, a pessoa vicia no mal. Então, ela tem que desapegar-se dos vícios e construir o bem. Quer dizer, eu tenho que trabalhar na minha mente para construir o bem, onde meus olhos passar, começar a ser feita a construção do bem. É isso que eu preciso fazer e aprender a fazer. Os fluidos benéficos. O que eu vou fazer com os fluidos bons? Ok? Eu preciso espargir. Espargir, que o que é? É lançar, é jogar, tá? Passar com aquele que a gente fica esborrifando água nos outros, aí nas flores, nas plantas, é isso daí. Distribuir fluidos benéficos, né? Coagular. Coagular é cristalizar, quer dizer, fazer com que o bem se cristalize, fique coagulado. Nós temos que revitalizar. Então, nós temos que fazer o bem crescer, nós temos que fazer, motivar, nós temos que desenvolver. Na minha prece, eu tenho que pedir que desenvolva o bem, que vitaliza, que cresça. Eu tenho que trabalhar com a emoção, fazendo tudo crescer, tudo ficar bonito, formoso, lindo. É isso. Então, o bem é algo que ele é distribuído, você busca e redistribui. Nós espalhamos, nós temos que espalhar. Esparramar, nós temos que esparramar o bem. Expandir o bem.
solidificar as qualidades benéficas da alma. Tá? Então, se a pessoa tem pouquinha qualidade benéfica, nós temos que colocar aquela qualidade e fazer ela ser solidificada, o bem, a bondade, a paciência, a misericórdia, a ternura, a bondade. Então, isso tem que ser assim, nós, para trabalhar na nossa família, trabalhar nos nossos filhos, trabalhar nos nossos netos, trabalhar na nossa casa, ela tem que estar cristalizada o bem. Ela tem que estar vitalizada no bem. E assim nós vamos desenvolver todos os melhores sentimentos no nosso lar. Reunir forças cósmicas elementares, solidificar as virtudes, soprar, condensados. Né? É muito, muito comum determinados médios, determinadas pessoas, quando elas estão assim trabalhando muito, estão rezando, ela tem essa necessidade de sabe? Ela tem essa necessidade, sabe? Até às vezes, quando a gente está muito nervosa, com o chique, a gente respira, né? A gente tira o fluido nervoso para fora. Tira o nervoso, tira a raiva, tira o chilique. Como também a gente pode distribuir a bondade e a misericórdia, né? Então, é uma maneira, a mente é a que realiza o nosso desejo e vontade. Assim, o bem e o mal. Na Gênese, interessantíssimo, a Gênese. O bem e o mal. Está no capítulo 3 da Gênese, no item 4. Presta atenção o que a Gênese falou, grandiosa Gênese. O homem recebe uma partilha. Quer dizer, você recebeu algo repartido. Uma inteligência. Quer dizer, Deus te deu uma partilha, cujo auxílio dessa partilha é possível conjurar. Olha só, conjurar. Tá. O que seria conjurar? Conspirar, tramar, maquinar, evitar um mal eminente por meio de práticas cabalísticas, religiosas, exorcizar, esconjurar. Então, se Deus me deu uma inteligência que eu posso solver, desmagnetizar, desmanchar, retirar tudo isso, tá na Gênese Kardec que escreveu, hein? Tá? Ou, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Então, eu não consegui tirar tudo, eu posso, pelo menos, atenuar. Quanto mais se sabe, ele adquire e mais se adianta em civilizações, tanto menos desastrosas se tornam os flagelos. Quer dizer que se existe flagelo, tá? Nós temos aí o coronavírus, nós temos tantas outras coisas ruins. Quer dizer que se você não pode destruir, pelo menos você pode atenuar. Então, o mal, ele pode ser atenuado, porque nós precisamos trabalhar. Então, você tem que pensar como que você vai fazer, você tem que tramar como que eu vou armar para mim poder solver o coronavírus, né? Eu vou maquinar, vou passar a noite inteira maquinando na minha mente, vou chamar protetor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou botar no fogo. Isso é maquinar, quer dizer, minha mente está trabalhando no sentido de pensar numa saída, numa emergência. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências. Quer dizer, que a mente, a vontade, essa partilha inteligente pode tirar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos, que se tem certa utilidade para a ordem geral da natureza, para o futuro, mas que no presente causam dano. Facultou Deus aos homens os meios de lhe paralisar os efeitos. Tá? Paralisar os efeitos do mal. Então, todo médium, toda pessoa que ela tem isso dentro dela e ela sabe agir com dignidade, respeito, buscando dentro dela a justiça, a fé e a caridade, ela o pode fazer. Ela pode neutralizar e impedir todo o mal. Kardec falou isso para todo mundo, ok?
Então, os kardecistas que tiram os preconceitos, tá? Porque tá na Gênese. Kardecista é cheio de preconceito, cheio de faniquito, tá? E é bom ele começar a tirar. Continua a Gênese ainda. Assim, é ele que semeia as regiões insalubres, imuniza, neutraliza, tá lá, hein, na Gênese. O médium, a vontade, a disciplina, a concentração do médium contra os miasma pestilento. Quer dizer que você, médium, pode desmagnetizar, retirar os miasmas, quer dizer, a sujeira, o fluido da peste, né? Que nós estamos vendo aí as pestes andando, os gripes e tanto mais. Então, você pode tirar isso. E olha que coisa mais chique, fertilizar a terra árida. Você não consegue nem limpar a casa, quanto mais fertilizar a terra do seu jardim. Mas eu espero que nessa reencarnação, pelo menos seu jardim seja fertilizado. Mas e como assim? Uai, no interior da terra tem ferro, tem potássio, tem manganês, tem tudo. Vai lá e pede para trazer, né? Que os espíritos tragam o fluido do ferro, do potássio, do manganês, fertilize a sua terra, faça nascer as flores, faça nascer as bananeiras, faça nascer tudo, as abóbora, planta feijão, chuchu, abobrinha, faça alguma coisa. É você que fertiliza a terra, é você. Nós estamos buscando lá da Rússia, lá vem navios fertilizantes. Mas você que é no seu jardinzinho, você poderia, pelo menos, fertilizar a sua terra árida, ok? Constrói habitações mais salutares, mais sólidas, para resistir aos ventos. Tão necessária a purificação da atmosfera que se coloca ao abrigo das intempéries. Então, os ventos são não necessários? Os ventos, as atmosferas, para limpar a sujeira do homem, a forma pensamento. Então, os ventos vêm para limpar. E tem hora que eles ficam muito bravos, faz muita bagunça, e derruba tudo, e vão levando tudo. Por quê? Porque eles têm que limpar. Tá sujo, eles têm que limpar. Mas se nós ajudar eles a limpar, eles não precisam ficar tão bravos e não tão chiliquentos pelo trabalho. Os espíritos nós podemos ajudar que essa limpeza se torne mais calma, mais serena, mais tranquila, mais feliz, porque nós estamos colaborando a nossa mente em deixar a atmosfera fluídica da Terra muito mais purificada. Assim, finalmente, de pouco a pouco, a necessidade lhe faz criar as ciências por meio das quais melhora as condições de habilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Eu quero lembrar que a ciência espírita não é essa ciência comum. Ciência espírita, nós estamos falando de perispírito, nós estamos falando de forças espirituais, nós estamos falando de força-pensamento, nós estamos falando da força do pensamento. A ciência estuda lá os átomos e tudo mais, que pode vir e concordar conosco sobre a vida do nosso planeta, porque a ciência estuda isso, a ciência, os cientistas estudam. O médium, ele vive a ciência espírita, porque eu sou aquela que participo da vidência, da percepção, dos fluidos, enfim, eu tenho uma visão global da energia do mundo espiritual invisível, imponderável. É isso que nós somos. Olha essa parte também interessantíssima do Livro dos Espíritos, que também é importante prestar bastante atenção. Pactos. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Mas a natureza má simpatiza com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Chamas então um espírito inferior que, como tu, só queres o mal. E para te ajudar, querem também que sirva aos seus maus desígnios. Mas disso não segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por meio de uma conjuração contrária ou pela própria vontade.
Então, as pessoas falam, ai, fulano fez mal para mim, ai, porque não sei o quê. Gente, a pessoa pode chamar os maus espíritos para fazer o que quiser, mas você pode se livrar deles também. Tá lá, tá no livro dos espíritos, tá? Você pega lá na pergunta 549 e vai falar para você que você pode se livrar da maldade dos outros, da maldade do vizinho, da maldade dos outros, que eles pensam e agem. Você pode fazer uma conjuração, tá? Desmancha, dissolve, limpa. Então, quando eu começo a falar tudo isso, limpa, dissolve, as pessoas falam, Araci é feiticeira, é maga, só que Araci é estudiosa. Araci, bendita da Araci, é estudiosa. Gênese, né? Livro dos Espíritos. Então, tudo isso está lá, forte, né? Para quem estuda, para o espírita que estuda, tem conhecimento de tudo isso sem faniquito nenhum, porque ele compreende perfeitamente tudo isso. Agora, o espírita que não estuda, e ele fica só no evangelinho dele lá, achando que ele vai passar 40 anos falando evangelinho, sem nunca ter estudado a Gênese, nem o livro dos Espíritos, vai falar assim que eu sou feiticeira, que eu sou maga, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Com certeza, porque desconhece a base da doutrina espírita. Continuamos. O médium. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de querer, o simples fato dele querer, chama em seu auxílio os maus espíritos. Então, todas essas pessoas que nos têm inveja, que nos têm ódio, que nos têm raiva, que têm vingança, que quer que você se acabe, que você morra, que você é isso, que você é aquilo, pelo simples fato dela pensar, ela atrai os maus espíritos, não é isso? Tá? Ela atrai, ela pensa e você acaba sendo envolvido pelos pensamentos dessa pessoa, que vem juntamente com os espíritos. Ficam obrigados a servi-los. Com eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. E somente nisso é que consiste o pacto. A dependência de que o homem se encontra, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos, que eles sugerem, e não de qualquer espécie de estipulação feita entre eles. O pacto, no sentido comum, atribuído a essa palavra, é uma alegoria, uma figura de natureza má, simpatizando com os espíritos malfazejos. Então, o que o médium tem que fazer? É por isso que nós temos a obrigação, o dever, a responsabilidade de cuidar de nós. Porque esses pensamentos das pessoas é 24 horas pensando mal, desejando mal, vibrando mal, pensando mal. E o que nós, médios, temos que fazer? Cuidar de nós. Por essa razão é que eu digo, você cuida de você médium, cuida de você, cuida do seu atitude, dos seus pensamentos, cuida do teu corpo, cuida da forma pensamento, cuida de tudo isso que você recebe, desses pensamentos maus, nocivos, 24 horas sobre você. Então, você tem que trabalhar, limpar, esterilizar, usar essa ação moralizadora para que você transforme todo mal em bênção. Porque esse fluido mal, escuro, preto, enegrecido, quando você leva a alta temperatura, eles transmutam e transformam em luz. Toda a negritude pode se transformar em luz, é igual um petróleo, é igual uma massa pesada, é igual o lixo. Você pega o lixo, você bota fogo, ele transforma em luz. Toda a sujeira você pode transformar em luz. Então, é isso que o médium tem que entender. Por que nós temos necessidade de usar o fogo? Porque a combustão, a alta combustão, explode todas as partículas. E a hora que ela explode a partícula, ela se torna luz. Ela se torna luz. Por isso, nós temos que limpar. Porque se você pegar a sujeira, botar dentro de um copo e misturar água limpa, você vai ter água ainda suja. Então, você tem que limpar todas as partículas, deixar luminosa, bem limpinha, para você colocar água.
Aí você tem a água curadora. Então, é a inversão, né? Da água suja, eu limpo, esterilizo, trago luz, ponho água, tenho água curadora. É essa a realidade. Preciso transmutar, mudar e reformar. É isso que é a ciência espírita. Não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, se o mal é escuro, preto, enegrecido, eu vou transformá-lo em luz. É isso que é a nossa realidade, e é isso que todo médium precisa entender. Isso, fluidos, energia e pensamentos extremamente positivos. O Evangelho, ele nos traz essa reforma íntima. E o Livro dos Espíritos e a Gênese nos ensina a ciência espírita, que é a mediunidade, que é um livro importantíssimo de Kardec, que é a mediunidade em trabalho redentor. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Ok? Vamos trabalhar e nos amar. Porque nós espíritas somos imperfeitos, cheios de defeitos. Mas nessa encarnação nós vamos tirar o máximo que a gente puder, né? O orgulho, vamos explodir o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tá? E vamos aprender a nos defender e sermos pessoas boas, sem faniquito. Fazer defesa sem faniquito, tá? Tirar o mal sorrindo. Limpe, tá? Quem faz o mal desconhece a verdade. Então, limpa, 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 limpa. Vai limpando, eles param, ok? Ok? Então, estou muito feliz, muito obrigado pela noite, pelo trabalho, pelo estudo da Gênese, do Livro dos Espíritos. Uma boa noite para vocês.